Meus amados irmãos, a paz do Senhor está começando mais um programa Vindas Águas, né? E estamos lançando um novo vídeo, né? Peço que os irmãos deixem o seu like, se inscreva, divulgue. Depois estamos aqui trazendo a palavra do Senhor. Mas, queridos irmãos, quero convidar os santos para nós estar lendo a palavra do Senhor neste dia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, né? Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, que diz assim, a palavra do Senhor, capítulo número 3, versículo número 8. E saltando, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém, querido? Estaremos fazendo uma oração em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, sublime Pai, ó Senhor querido, neste momento, queremos render graça ao Teu santo nome, Deus, pela oportunidade feliz que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Deus, por estar mais uma vez, Senhor, gravando esse vídeo, Deus, para levar a Tua palavra. Eu te peço, as Tuas mãos grandes, Tuas mãos poderosas, fica conosco, Pai, abençoa Teus filhos, Senhor, que vão ver este vídeo. Deus, para que tudo seja para a glória do Teu santo e excelso nome, o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, falar a palavra de Deus, eu vou me alegrando cada vez mais, porque toda vez que eu vejo este capítulo 3 do livro de João, a minha alma, ela vai se regozijando, né, em ver o poder de Deus, né, aonde foi utilizado por aqueles homens, que foram homens abnegados, homens que amavam, né, a obra de Deus, né, que tiveram uma vasta experiência com o próprio Cristo, né, que foi o apóstolo João e o apóstolo Pedro, né? E no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê que esses homens ele tinham um compromisso com a oração, né? Estava sempre buscando, estava sempre, né, se dedicando ao Senhor. E a palavra de Deus fala que certa feita esses dois servos do Senhor, ele vai à oração, né? Ele vai para a oração. Aí diz que ele subia junto ao templo, né? A hora da oração, a nona. E a Bíblia diz que ali era trazido um homem, né? Um varão que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. A Bíblia diz também, irmãos, que o qual todos os dias ele era colocado ali para granjear o seu pão. E segundo o historiador diz que era de costume, né, ali as pessoas levar as suas esmolas para atender ali os necessitados. Só que aquele homem ele foi surpreendido certa feita, porque a Bíblia diz que chega ali Pedro e João. E quando Pedro e João chegam, irmão, a Bíblia diz que ele coloca os olhos e pede uma esmola a esses dois servos do Senhor. E quando ele pede, a Bíblia diz que Pedro, né, com João, fitaram os olhos nele e disse: olha para nós. E a Bíblia diz que aquele homem olhou para ele esperando receber algo da parte de João e de Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro disse assim: eu não tenho prata, eu nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus, né? Veja só a expressão que eu começo a meditar neste livro de Atos dos Apóstolos, o poder de Deus manifesto naquele homem. A Bíblia diz, eu comecei a falar no princípio, que ele era levado, né, para estar ali à porta do templo todos os dias. Quem sabe alguém já se sentia incomodado de levar aquele homem.
né? Porque a Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe, né? Então ele sofria provavelmente, irmão, alguns constrangimentos, né? E a Bíblia diz que ele estava na porta do templo, aonde essa porta é chamada Porta Formosa, né? Há quem diga que é uma porta do templo muito bonita, e aquele homem ele estava ali, né? Ele podia até estar na frente da porta, mas ele não podia entrar após a porta, porque ele era coxo, ele era paralítico, ele era um aleijado, e não entrava, né? Não entrava para adorar, não entrava, né, para glorificar a Deus, né? Existia ali um protocolo, uma barreira que interceptava ali esse elo a qual este homem deveria receber, né, para adorar. Porque, irmão, a Bíblia diz que quem tem fôlego de vida, ele louva ao Senhor, ele adora, ele é grato, ele agradece. A Bíblia diz que este homem, quando vê Pedro, que olha para ele, que diz: nós não temos prata, nós não temos ouro. Aliás, Pedro diz: nós não temos prata e nem temos ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Aí diz: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Queridos irmãos, é muito forte entender a expressão. Chamou ele para um despertamento, né? Aonde ele estava impossibilitado, aonde não havia possibilidade de ele, né, nunca se levantar. Seria uma solução impossível, mas a Bíblia diz que o homem de Deus, o servo de Deus, né, Pedro e João chegou naquele momento, trazendo ali a solução para aquele problema, daquele paralítico, daquele coxo. A Bíblia diz que ele, né, se levantou. O que me chama a atenção, no versículo de número 7, que ele diz assim: e tomando pela mão direita, e levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Oh, glória! Logo os pés dele, irmão, começaram a voltar, ou seja, a se firmar. Então observe que a dificuldade era grande. Aquele homem não tinha direito de adorar. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem, ele entra agora no templo, no versículo 8, a Bíblia diz assim: e saltando ele, oh glória, pôs-se em pé e andou. Saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, né? Pois sabemos, irmão, e o que me chama a atenção também nessa passagem, né, entre Pedro e João, Pedro e João sempre ele estava orando, Pedro e João sempre estava junto. Entre Pedro e João existia uma união, né? Então dá a entender que o poder de Deus, irmão, muitas vezes manifesta em nossas vidas, depende da união. Observe que no Salmo 133, versículo 1, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos eles vivam em união, né? E observe que Pedro e João, né, eles sempre estavam unidos, né? A oração, observe que os judeus, irmão, ele tinha uma forma de oração, né? Uma oração que era 3 horas da tarde. O judeu gostava de orar, que era um momento de oração, né? E ao meio-dia também às 9 da manhã, e também ao meio-dia às 3 da tarde. Observe que eles tinham esse desejo de orar. Então, sabemos que quando o crente, irmão, ele ora, ele recebe poder da parte de Deus, ele recebe graça, ele recebe unção. Era isso que esse homem de Deus, Pedro e João adquiria, porque ele buscava a presença do Senhor. Ele estava sempre batendo na porta. E observe que quando Pedro olhou para aquele homem que determinou, a Bíblia diz que aquele homem saltou,
ele pôs-se em pé, ele andou, glória a Deus, e a Bíblia diz que entrou com ele no templo. Observe que, como eu falei a princípio, eles não tinham condições de entrar no templo, né? Havia um protocolo, mas servimos ao Deus que ele ainda quebra protocolo, servimos ao Deus que ele ainda quebra barreira, servimos ao Deus que ele ainda arranca, né, irmão, aquilo que está impedindo nós de ver a glória do Senhor, a Shekinah, né? E aquilo era uma barreira para aquele homem, né? A Bíblia diz no versículo de número 9, que todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todo o povo ali agora observou ele andando e louvando a Deus. Alguém ali observou, porque causou, queridos irmãos, uma admiração, porque ele era aquele homem paralítico, ele era levado, ele era ali, estava sempre à porta, ele não podia ultrapassar a porta, né? Mas quando Jesus chega, glória a Deus, que quebra o protocolo, aquele homem agora entra, ele se sente liberto para adorar, liberto para servir, liberto para glorificar ao nome do Senhor. É o poder de Deus que faz isso nas nossas vidas, né? Quando ele diz assim, diz assim no versículo 9, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Por que o povo se admirou? Porque o povo não conhecia-nos, pois era ele que se aceitava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe ia acontecer, né? Observe que quando Deus ele faz, irmão, é algo surpreendente, é algo que deixa as pessoas pasmas, admirado, né? Porque a obra de Deus ela é bem feita, a obra de Deus ela é perfeita, a obra de Deus ela não deixa confusão. Quando o poder de Deus ele entra, irmão, em ação, né? Em nossas vidas, tudo é para a honra e a glória no nome do Senhor. Nesta hora, irmão, nós queremos meditar um pouco neste poder de Deus, né? Porque o poder de Cristo, o poder salvador, o poder perdoador, o poder infinito, o poder sobre a natureza, o poder sobre a própria vida, né? O poder de Deus da vida, o poder de Deus, irmão, ele realiza maravilha. O poder de Deus demonstrado na sua própria ressurreição. Quando eu começo a meditar o poder de Cristo, irmão, né, no livro de Isaías, no capítulo 63, versículo 1, que é o poder salvador, diz assim, olha, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com veste tingida de vermelho? Observe, quem é este vestido de resplendor, que marcha na grandeza da sua força? Oh glória, ele sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar, né? O profeta aqui ele faz menção de Jesus Cristo, o poderoso, que tem o poder para salvar o homem. Amém, querido? Porque não existe, né, outro nome pela qual devamos ser salvos, a não ser somente no nome de Jesus Cristo. Glória. E o poder de Deus, irmão, perdoador, o poder que perdoa. Observe, se você ver Mateus capítulo 9, versículo 6. Observe que aqui diz a palavra do Senhor, diz assim, olha, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amém, querido? O mesmo Jesus, o mesmo Deus, o próprio Jesus, né, que Deus, irmão, ali a saúde, que deu vida àquele homem que era levado por 4 companheiros, né, em cima de um leito, né? O mesmo Jesus que utilizou os apóstolos Pedro e João também para dar a saúde que aquele homem precisava ali na porta do templo. Esse é chamado o poder, irmão, perdoador, poder que perdoa pecado, né?
Pode o teu pecado, a Bíblia diz, ser da cor do escarlate, ser vermelho, né, como carmesim, mas a Bíblia diz que ele tornar-se branco como a lã, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. O poder de Deus, irmão, ele é infinito. Se você vê no livro de Mateus 28 e 18, diz assim, querido: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Observe que não sobrou poder para ninguém. A honra, a glória, a majestade, a glória, o poder, o louvor pertence a Deus. Tudo é para Ele, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus, irmão, sobre a natureza. Amém? O meu Deus, o teu Deus tem poder sobre a natureza. Se você vê no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 25, diz assim, amados irmãos: então lhe perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O meu Deus, o teu Deus, ele tem poder sobre a tempestade, ele tem poder sobre os ventos fortes, ele tem poder sobre a natureza. Ela escuta a voz do meu e do teu Deus em nome de Jesus. Né, irmão? O próprio Deus tem poder sobre a própria vida. Observe só, João 10 e 18 diz assim, olha, quando alguém pensa assim, que mataram Jesus, tiraram a vida de Jesus, mas a Bíblia diz lá em João, né, no capítulo 10, versículo 18, ele diz, o próprio Cristo dizendo: ninguém atira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandato recebi do meu Pai. Qual foi o mandato que Jesus recebeu do Pai, né? Quando nós entendemos que Jesus veio, morreu na cruz, né? Entregou a sua vida, glória. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra de Deus, glória. Em João 17, 2, ele lhe dá a vida, pois lhe desse autoridade sobre todas as carnes, para que dê a vida eterna e todos que lhe deste. Observe, né? Que a vida está na mão de Jesus Cristo. O poder está na mão de Jesus Cristo. Glória. Deus, ele tem o poder, irmão, de realizar as maravilhas. Em Atos 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Deus era com Jesus, né? Deus, ele é com a sua igreja. Deus, ele é com o seu povo. Deus, ele é com o seu servo. Também, irmão, o poder de Deus é demonstrado na sua ressurreição. Glória. Essa é a nossa maior alegria, irmão, porque imagine se Jesus ele não tivesse ressuscitado, né? É verdade que ele deu a sua vida, ele morreu por nós, né? Estou falando do poder de Cristo, o poder de Deus em nossas vidas, né? A qual também Deus também nos utiliza, né? Mas o poder de Deus é demonstrado até na sua ressurreição, conforme Romanos 1,4 diz assim, amado, e foi declarado Filho de Deus com poder, glória, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então a honra, o poder, a majestade pertence a Deus. Por isso que aquele homem, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, ele entrou regozijado. Ele entrou no templo saltando. Ele entrou no templo louvando. Ele entrou no templo exaltando, porque foi o poder de Deus manifeste na sua vida. Amém, querido? Que Deus os abençoe, que Deus lhe dê graça, que Deus continue, irmão, te fortificando, né? Que o poder dele seja abrasador em tua vida, né? Deus continue abençoando a cada um dos amados, irmão, em nome de
Jesus.